O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, ouvimos Jesus dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Em que consiste essa paz? Jesus fala que a paz que Ele nos concede não é a paz que o mundo pode nos oferecer. A paz do mundo é a ausência de guerra, a ausência de tribulação, ausência de aflição, ausência de sofrimento. Isto é, a paz do mundo é a ausência de algo, mas a paz que o Senhor nos concede, o seu shalom, porque era assim que os judeus se cumprimentavam, a paz que Ele nos concede, esta presença de Deus em nós, por nós e conosco. Isto é, quando você está na amizade com Deus, quando você está na vontade de Deus, isto dá paz ao seu coração. Então percebe que esta paz que o Senhor nos concede, ela pode coexistir com dificuldades, problemas, perseguições, injustiças, doença. Por quê? Porque você pode estar em Cristo mesmo em todas essas circunstâncias. Você pode estar, e você deve estar, na amizade de Cristo, com Cristo, mesmo que passando por dificuldades. Pois bem, o contexto aqui é o seguinte: Jesus está caminhando para o Calvário. Ele vai se entregar por obediência à vontade do Pai. Ele está em comunhão com o Pai. Então Ele se entregará à morte por amor a nós, por amor ao Pai. É por isso que aqui no finalzinho nós ouvimos que o diabo, Jesus diz, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então, por amor, Jesus então se configura ao Pai. Por amor, Jesus obedece à vontade do Pai. E ele diz assim: eu já vos digo isso agora, porque quando acontecer, isto é, quando acontecer a sua prisão, a sua flagelação, a sua crucifixão, quando isso acontecer, vocês não vão perder a fé, achando que Deus não estava ali presente. Então eu já vos aviso com antecedência, para que vocês não percam a paz. Então, meus irmãos, aqui o primeiro ensinamento é esse:
pedir a Deus a graça dele nos conceder esta paz profunda. Então, consequentemente, nós estamos pedindo a Deus a graça de permanecer com Ele, na amizade com Ele, em união com Ele, de modo que nada nem ninguém nos tire a paz. De modo que, independentemente das circunstâncias em que nós nos encontremos, nós possamos sempre encontrar Deus no fundo do nosso coração e dizer: eu estou em comunhão com Ele, Ele está em comunhão comigo, eu estou unido a Ele, Ele está unido a mim, e isso me dá paz e tranquilidade. Pois bem, se nós quisermos então olhar agora a primeira leitura à luz do Evangelho, aí que uma luz maior ainda, resplandece. Diz aqui, nós ouvimos desde ontem que São Paulo entrou na cidade de Icônio. Ali ele conseguiu convencer alguns do Evangelho, mas diz que ele foi perseguido, ele foi para uma outra cidade, e agora vem o quê? Vem aqueles lá da cidade de Icônio, junto com outros judeus de Antioquia, para apedrejar para apedrejar São Paulo. Isto é, eles estão perseguindo São Paulo. Diz assim: naqueles dias de Antioquia e Icônio, onde Paulo estava, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Isto é, aquela perseguição contra Paulo redundou num apedrejamento. E aqui, meus santos, lembrem-se que ele foi apedrejado de tal maneira que todos achavam que ele estava morto. Então foi um ato de violência, mas um ato de violência crudelíssima, um grande ato de violência. Não foi um apedrejamento de modo que ele cortou o braço, a cabeça. Não, ele ficou quase morto. Ele foi quase que esmagado por pedradas. E diz que os discípulos aflitos o rodeavam. E ele então, aqui é quase que um reflexo, um sinal de uma ressurreição. Diz que ele se levanta. Paulo levantou-se e voltou para a cidade. Imagine aqui, meus irmãos, a firme decisão desse homem. Ele foi apedrejado naquela cidade. Todos achavam que ele tinha morrido, mas ele se levanta, ele não morreu, ele recupera a saúde, mesmo que todo quebrado. E o que é que ele faz? Ele retorna para a cidade para continuar a sua missão, para permanecer na vontade de Deus. Ele estava ali para aquilo, e aquilo ele iria fazer por amor a Deus, por obediência à vontade de Deus. Imagine, meus santos, qual seria a atitude aqui sua, quando você começa a fazer algo bom, mas quando vem as dificuldades, você tende a desanimar. Quando vem as perseguições, você tende a desanimar. Mas diz que aqui São Paulo, quando ele se levanta, vendo toda a situação em que ele se encontrava, ele volta para a cidade, ele entra novamente à cidade e diz o quê? Que depois de ter empregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles foram ainda para Listra, Icônio e Antioquia, de onde tinham vindo pessoas para incitar judeus para apedrejá-lo. Isto é, ele não tem medo, ou melhor, ele não se deixa vencer pelo medo. O seu coração está em paz, porque ele está na vontade de Deus. E o que é que ele vai dizer aqui? Esse versículo que peço até que vocês depois
reflitam em casa Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Então ele todo quebrado, cortado, flagelado, ele diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Meus irmãos, nós muitas vezes, se eu perguntasse aqui, quem quer entrar no reino de Deus, quem quer ir para o céu, eu tenho certeza que todos levantaríamos as mãos. Se eu pudesse ver as mãozinhas levantadas daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, muitos levantariam a mão, dizendo: eu quero. Mas São Paulo, ele diz aqui a condição: é preciso que passemos por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, para que entremos no reino de Deus. Nós queremos, meus santos, o céu baratinho, isto é, nós queremos o céu sem passar por dificuldade nenhuma. Nós queremos o céu sem ter que necessariamente carregar a nossa cruz. Mas Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, às vezes, somente com o anúncio de que haverá cruzes na nossa vida, você perde a paz. Por quê? Porque você quer a paz do mundo, você quer a paz que o mundo oferece e que não é aquela que Jesus nos dá. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, mas não aquela que o mundo dá. A que o mundo dá, sim, é a ausência de guerra, é a ausência de dificuldades, é a ausência de problemas. Mas a paz que Deus nos concede é a presença dele nos nossos corações, aquela presença que nos enche de alegria, de força, para que nós permaneçamos na sua vontade. Quem aqui, meus santos, está disposto a pedir a Deus esta paz? Quem aqui está disposto a dizer: Senhor, amém, eu estou disposto, Senhor, a passar por muitas tribulações, a passar por muitos sofrimentos na tua paz, para que no reino dos céus eu possa entrar. Eu estou disposto, Senhor, a passar, a carregar a minha cruz para entrar no teu reino. E esta certeza de que o teu reino está reservado para mim, me concede paz ao coração. Meus irmãos, nunca será demais dizer, nós muitas vezes nos comportamos como inimigos da cruz. Isto é, nós temos ojeriza espiritual ao sofrimento. Isto é, nós não colocamos a possibilidade de haver sofrimento, tribulação e cruz na nossa vida, de modo que quando ela nos visita, quando a cruz nos visita, nós tendemos a perder a fé. Imagine se São Paulo pensasse que ele iria pregar o evangelho sem dificuldade nenhuma, no máximo, quem sabe, talvez um pouco de cansaço. Ele iria desanimar. Se São Paulo esperasse no máximo um pouco de cansaço no seu ministério, ele abandonaria a sua missão evangelizadora. Mas ele sabia que muitas dificuldades estavam preparadas para ele. Mas ele vai dizer o quê? Que quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. E as fraquezas que ele vai listar são as perseguições, a doença, o cansaço, a nudez, a fome, os perigos, os assaltos, as surras que ele levou. Mas ele diz: quando tudo isso me acontece, é então que eu sou forte. Por quê? Porque nas minhas fraquezas Cristo age. Porque ele experimenta a força de Deus lá no fundo do seu coração. Mas, meus irmãos, para que nós possamos receber esta força de Deus, nós precisamos nos reconciliar com a cruz. Que você hoje aqui, nesta missa, que você olhe a sua vida, você olhe para as dificuldades da sua vida e você peça a Deus a graça da paz.
Senhor, eu peço apenas a tua paz. Eu peço apenas a tua presença no meu coração. Eu não peço, Senhor, que tu me tires as cruzes da vida. Não há como. A cruz é o distintivo do cristão. Eu não te peço, Senhor, que o Senhor me coloque numa redoma de vidro, de modo que nada de humanamente mal me aconteça. Eu te peço apenas que a tua paz nunca abandone o meu coração. Eu te peço apenas que eu nunca duvide que eu estou em ti e contigo, e que tu estás em mim, comigo e por mim, de modo que mesmo todas essas dificuldades me farão crescer cada vez mais no amor. Vejam aqui como São Paulo, neste ato, ele cresceu no amor. Imagine, ele foi apedrejado, ele se levanta todo cortado, ensanguentado, e entra na cidade para pregar o evangelho. Imagine a caridade que movia São Paulo. Isto é, ele sabia que ele poderia ser apedrejado novamente, e ele, com todo o cansaço, imagine que cansaço, depois de ter sido apedrejado, com toda a fraqueza que estava sentindo, porque é óbvio que ele estava muito cansado, porque quebrado, mas ele, por amor a Deus, por amor à verdade, ele entra novamente na cidade, prega o evangelho, e aí com certeza quem o ouvia deveria dizer: nossa, que coisa horrível, misericórdia, que Deus é esse que não protegeu o seu escolhido? Porque vocês lembram, na leitura de ontem, estes que o apedrejaram eram aqueles que queriam prestar um culto a ele, tendo-o como Deus. Vocês, se não estiverem lembrados, voltem lá para a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, dos versículos 5 ao 18. Hoje começa no versículo 19. Mas lá nos versículos do 5 ao 18, queriam prestar cultos a São Paulo e a Barnabé, achando que eles eram divindades. Agora, eles estão apedrejados. Ora, aqueles que o ouviam poderiam dizer: mas como, gente? Como é que Deus não protege os seus escolhidos? E São Paulo diz: olha, não há como entrar no reino de Deus sem passar por muitos sofrimentos. O mundo de hoje e muitos cristãos não estão dispostos a ouvir isso. O mundo quer entrar no céu desde que não passe por nenhuma dificuldade. O mundo quer entrar no reino de Deus desde que eu não precise renunciar a nenhuma vontade. O mundo quer entrar no céu desde que não tenha que carregar a sua cruz. Que São Paulo, meus santos, interceda por nós, para que nós digamos amém a esta palavra. É preciso passar por muitas dificuldades para entrar no reino dos céus, e que Jesus nos conceda a sua paz, o seu shalom ao nosso coração, para que mesmo diante desta notícia, nós não percamos a alegria de seguir e servir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.